primeira prova dos falsos evangélicos. Leia aí comigo. Juntos? Eles são como a multidão de João, capítulo 6. Só buscam a Jesus por causa de benefícios temporais. Ou seja, benefício desse tempo, desse mundo, ou materiais. Leia esse texto aí comigo. Vamos lá? 26. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, ou seja, não porque tem a convicção de que eu sou o Senhor e o Salvador do mundo, e o Senhor é o Salvador das suas vidas, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida, meu sangue é a verdadeira bebida. Olha, Jesus está pregando o evangelho para eles. Jesus está falando que o evangelho, em uma frase, o que é o evangelho? É a união espiritual do ser humano, do pecador com Cristo. Você está no evangelho, o evangelho está em você, quando você está em união espiritual com Cristo. É isso que Jesus está falando. Então ele diz no 54, o que é essa união espiritual com Cristo? Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei. 55, juntos. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. 58. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão, agora veja a reação. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Pega milhares e milhares de evangélicos e apresenta a eles o evangelho. Se entregue a Cristo. Fale para eles: se entregue a Cristo. Se arrependa dos seus pecados, se humilhe. Peça a Deus para quebrantar, vivificar o seu coração, até você odiar o pecado, e amar Jesus Cristo, acima de tudo, e adorar Ele, e obedecer a Ele, e renunciar ao pecado, e fugir do pecado, e resistir o diabo, e vencer o mundo, e viver em santificação, e pregar o Evangelho, e adorar a Deus, em espírito e verdade. Fala isso para muitos evangélicos, para você ver. Jesus falou: vocês têm que se unir comigo, eu tenho que estar em união com vocês, união espiritual, íntima, profunda, união com vocês, e aí vocês têm o que eu vim trazer para o ser humano. Jesus está dizendo: foi com esse objetivo que eu vim, para que vocês comam a minha carne, bebam o meu sangue, vocês se juntem, se unam a mim profundamente, espiritual, eternamente, e assim vocês tenham vida eterna. Mas, irmãos, o falso evangélico tem aversão a isso, aversão. E muitos de nós aqui, ó, você que está aqui, quando se começa a pregar o verdadeiro evangelho, muitas vezes você começa a ficar desligado, desinteressado, impaciente, porque o seu coração não está em Cristo. Você fica até nervoso. Duro é este? Quem o pode ouvir? Sabe por que nós temos milhões de falsos evangélicos? Porque para eles o evangelho é duro, é desagradável.
Eles estão na igreja atrás de quê? Da minha casa, o meu carro, a minha profissão maravilhosa, o meu salário esplêndido, a realização dos meus sonhos deste mundo. Jesus diz: vocês me procuram porque comestes dos pães. O que vocês querem é coisa passageira, coisa que acaba aqui. Vocês são materialistas, mundanos. E é isso que muitos evangélicos querem em Jesus. Eles só querem solução dos seus problemas. Eles querem cura, milagre, bênção, vitória. Vitória material, financeira, conjugal. Eles querem libertação sem santificação. Que alguém imponha as mãos neles e o mal saia e eles vão viver no pecado. Eles querem quem impõe as mãos sobre eles e quebre a maldição e expulse o demônio e tire o olho gordo, tire o azar. Eles só querem isso. Duro é este. 66. À vista disso, olha, muitos dos seus discípulos abandonaram. Andar com ele. Irmão, se eu pregasse esse evangelho aí, eu tenho certeza que essa igreja aqui teria, no mínimo, ela estaria multiplicada em muitas vezes. 3 marcas do falso evangélico. Primeiro, eles acreditam em Jesus. O falso evangélico acredita em Jesus. Segundo, eles são sinceros na busca de Jesus. Eles estavam ali buscando o pão material com muita sinceridade. Só que tem uma coisa, querido. Você acreditar em Jesus e ser sincero não significa que você é cristão. Nunca significou. Por quê? Eles não entendem, lê esse capítulo 6 de João, eles não entendem nem abraçam o evangelho, a união espiritual com Cristo. Eles não querem saber disso. Eles querem saber do que eles sentem, do que eles sentem. Eles querem saber do que eles experimentam de concreto, aqui e agora. A cura, o milagre, a solução, o casamento restaurado, a vitória, a prosperidade material. Eles querem saber disso. Eles não estão buscando verdadeira espiritualidade cristã. E escute aí, o que é uma verdadeira espiritualidade cristã? É quando você tem anseio, espiritualidade cristã, e você busca Jesus, é por isso. Quando você tem anseio por mais arrependimento bíblico, mais arrependimento bíblico. Quando você tem anseio por mais conhecimento da verdade, mais amor a Deus e ao próximo. Quando você tem anseio por mais fé perseverante, mais esperança do evangelho, quando você tem anseio por mais santidade bíblica, mais paixão pelo reino de Deus e pelo Deus do reino, aí você é cristão de verdade. Esse é o seu anseio. Porém, o falso evangélico não aceita uma igreja que dê ênfase a essas coisas, a essa espiritualidade verdadeira. O falso evangélico, o que ele faz? Ele sai da igreja, ou então ele fica, mas ele fica ali crítico, ou distante. Ele não se empenha, ele não se envolve, ele não se compromete na caminhada da igreja, porque o coração dele não ama o reino de Deus, e a igreja verdadeira quer expandir o reino de Deus. É por isso que ela está lutando. O falso evangélico não quer saber de semana de oração, ele não quer saber de vida de oração, ele não quer saber de estudo profundo das escrituras, ele não quer saber de teologia, de estudo bíblico. Porque o que ele ama é outra coisa. Ele não ama conhecimento de Deus, santidade de Deus. Ele não ama a glória e a exaltação de Deus na própria vida dele. Não é essa a paixão dele. Então eu pergunto, com que motivação você procura Jesus? Você é um verdadeiro ou um falso evangélico?
Segundo, juntos, forte. Os evangélicos, na sua maioria, irmãos, isso é escandaloso. Como tem gente dizendo que é evangélica sem integridade, sem ética, sem honestidade? Nas ações, nas palavras, nas atitudes, nos negócios, nos relacionamentos. Como tem gente dizendo que é evangélica sem ética nenhuma, sem honestidade? Quero que você entenda isso. Um cristão genuíno é honesto, é justo, é direito, nos seus relacionamentos e nos seus negócios. Porém, muitos evangélicos de hoje praticam a mentira, a fraude, a corrupção, compram e não pagam. Muitos crentes são maus funcionários, enganam e até furtam os seus patrões. Quando não furta dinheiro, furta tempo, furta o que der para furtar. E muitos patrões crentes tratam seus funcionários com agressividade, desrespeito, humilhação, não pagam os direitos dos funcionários. São exploradores, opressores dos seus funcionários. Querido, um cristão procura ser como o apóstolo Paulo. Vamos ler juntos? Como é que era o apóstolo Paulo? Essa é a ânsia de um cristão. Ser como o apóstolo Paulo, íntegro, honesto, verdadeiro, justo, direito em todas as coisas. 2 Coríntios 1:12, vamos ler juntos? Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que? Em santidade e sinceridade de Deus. Em santidade e sinceridade de Deus, não em sabedoria humana, mas na graça divina temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. 2 Coríntios 7:2. Conceda-nos lugar no coração de vocês. Olha o que Paulo diz: a ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Isso é um verdadeiro cristão. A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Uma pessoa pode ser honesta, íntegra, sem ter Jesus como Senhor e Salvador. Mas o cristão, ele é honesto e íntegro por causa de Jesus e para Jesus. A intenção da honestidade dele não é o seu benefício pessoal. Ele até sofre prejuízo, perda, danos, para glorificar Jesus na vida dele, para ser honesto e justo e direito. Esse é um cristão verdadeiro. Terceiro, por que os evangélicos, a maioria são falsos? Juntos, na questão do casamento, a maioria evangélica é extremamente igual ao mundo. Veja o que eles fazem, escuta aí. Primeiro namora e se casa com incrédulos. Muitos que se dizem seguidores de Cristo namoram e também se casam com incrédulos, mesmo sabendo que isso é claramente proibido por Deus. 2 Coríntios 6:14-7:1, por exemplo. Segundo, quando tem conflitos no casamento, eles não se esforçam para praticar os princípios da Bíblia. Terceiro, quando estão infelizes no casamento, eles acham que a separação é a melhor opção. Essa é a mentalidade deles, é o mesmo pensamento do mundo. Não, eu estou com problema no casamento, o negócio é separar. Essa é a saída. Eles não confiam em oração, em jejum, em aconselhamento. Eles não confiam que Deus pode restaurar seu casamento, e muito menos estão dispostos a lutar por isso. Eles não têm disposição. 4, juntos, esses evangélicos, volta aí um pouquinho, 4 pontos aqui. Esses evangélicos não têm temor de Deus, por isso só obedece a Deus se lhes for conveniente. A pessoa, irmãos, que tem temor de Deus, ela obedece a Deus, aconteça o que acontecer, sofrendo dor, tristeza, decepção, prejuízo, perda. A pessoa que tem temor de Deus obedece a Deus. Agora, quem não tem temor de Deus só obedece quando convém, quando lhe convém.
Não, mas eu gosto dessa moça, ou eu gosto desse rapaz, eu gostei. Talvez eu não vou achar outro. Então eu vou agarrar esse mesmo. Não é de Jesus, mas não tem temor de Deus. Não se preocupam em fazer a vontade de Deus. Veja o que um cristão genuíno faz no casamento. 1 Pedro 3, 1 e 7. Vamos lá? Olha o que a mulher faz. Uma mulher faz no seu casamento. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Uma mulher verdadeiramente cristã, quando tem um marido não cristão, ou tem conflito com o marido, seja ele quem for, ela chega para o pastor, ou para alguém que possa ajudá-la, aconselhá-la, e ela pergunta: o que eu posso fazer para que eu seja instrumento da salvação do meu marido? A preocupação fundamental dela é ganhar o seu marido para Jesus. E diz a Bíblia que ela não ganha com pregação, pregando, falando, abrindo a boca, ela ganha com a boca fechada. A mulher temente a Deus, cheia de Cristo, cheia do Espírito Santo, ela ganha o marido pelo seu comportamento, cheio de temor de Deus. Ela mostra que ela é salva, e que ela anda no Espírito. E como que é um marido cristão? 7. Maridos, vós igualmente, vê a vida comum do lar com o marido. Um marido cristão, ele busca discernimento, para tratar a sua esposa e as questões da sua casa e do seu casamento. Discernimento de Deus e do Espírito Santo. 2, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. O marido cristão é cheio de consideração, de respeito, de cuidado, de zelo com a sua esposa. Como é que você diz que é cristão e você não faz nada? Tratar a esposa com o quê? Com indiferença, silêncio, e às vezes até xingamentos, ofensas. Como? Dignidade. Por quê? Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Porque um casal que confessa Cristo e vive em briga e conflito, pode orar que Deus não atende. É isso que Pedro está dizendo. Querido, um cristão leva isso a sério, irmão. Um cristão leva isso a sério. Uma marca do cristão verdadeiro é que ele não desiste do casamento sem que tenha feito tudo ao seu alcance para continuar casado. Um cristão verdadeiro não desiste do casamento sem que tenha feito tudo ao seu alcance para continuar casado. E sabe por que ele faz isso? Não por ele, nem mesmo pela esposa ou pelo marido. Sabe por que ele faz isso? Pela honra de Deus, pelo nome de Deus, pela glória de Deus. Porque ele ama a Deus acima de tudo. Ele ama realmente a Deus. Ele não quer ver Deus envergonhado. Ele não quer ver Deus e o Evangelho desonrados por causa do seu mau casamento ou do seu divórcio.